Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e os levitas que vieram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetom, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses eram os líderes dos sacerdotes no tempo de Jesua. Os levitas: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias e Judá. Matanias e seus irmãos eram encarregados dos cânticos de louvor, e seus irmãos Baquebuquias e Uni ficavam de frente para eles durante a adoração. Jesua foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os chefes das famílias dos sacerdotes: da família de Seraías, Meraías; de Jeremias, Ananias; de Esdras, Mesulão; de Amarias, Joanã; de Maluque, Jonatas; de Secanias, José; de Harim, Adna; de Meremote, Reucai; de Ido, Zacarias; de Ginetom, Mesulão; de Abias, Zicre; de Miniamim e Maadias, Piltai; de Bilga, Samua; de Semaías, Jonatas; de Joiaribe, Matenai; de Gedaías, Uzi; de Salai, Calai; de Amoque, Heber; de Ilquias, Razabias; de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, os levitas foram registrados como chefes de famílias. Durante o reinado de Dario, rei da Pérsia, foram registrados os sacerdotes. Os levitas que eram chefes de famílias foram registrados no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Eram eles Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Seus irmãos ficavam de frente para eles durante o louvor e as ações de graças, para fazer o contracanto, conforme Davi, o homem de Deus, havia instruído. Os guardas foram Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmom e Acube. Eles vigiavam os depósitos que ficavam ao lado dos portões. Viveram na época de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, no período do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. Para a dedicação dos muros foram convocados levitas de toda a parte para estar em Jerusalém e preparar uma grande celebração, com hinos de ações de graças e cânticos ao som de símbolos, harpas e liras. Vieram cantores de todas as partes de Jerusalém, dos vilarejos dos netofatitas, de Bet-Gilgal, das terras de Geba e Asmavete. Eles fundaram vilas para si em torno de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se consagraram. Depois, fizeram o mesmo com o povo, os portões e o muro. Chamei os líderes de Judá para se reunirem perto do muro e formei 2 grandes coros. Um deles seguiu para a direita, na direção da porta do esterco, acompanhado por Rosaías e metade dos líderes de Judá, entre eles Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Alguns dos jovens sacerdotes portavam trombetas. Depois, tocando os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, vinham Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarreel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani.
O escriba Esdras os liderava. Da porta da fonte, subiram direto pelos degraus da cidade de Davi, pela escada que fica ao longo do muro, acima do palácio de Davi, voltando para a porta da fonte a leste. O outro grupo seguiu para a esquerda. Eu e metade do povo seguimos pelo muro, desde a Torre dos Fornos até a parte larga do muro, acima da porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta do Peixe, a torre de Hananeel e a torre dos 100, até a porta das ovelhas. Paramos na porta da guarda. Depois, os 2 coros ocuparam seus lugares no templo de Deus. Acompanhei a metade dos oficiais e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias, que estavam com suas trombetas. Também estavam lá Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores eram conduzidos por Jesraías. Naquele dia ofereceram muitos sacrifícios numa grande celebração, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças levantaram a voz com todo o povo. O júbilo de Jerusalém foi ouvido de muito longe. Naquele mesmo dia, foram escolhidos os encarregados dos depósitos das ofertas, dos primeiros frutos e dos dízimos. Eles tinham a responsabilidade de garantir que a porção dos sacerdotes e dos levitas, ordenada pela revelação, fosse trazida das terras pertencentes às cidades. O povo de Judá respeitava muito o trabalho dos sacerdotes e dos levitas. O povo, os cantores e os guardas fizeram tudo como mandava a cartilha. Conduziram a adoração a Deus e o ritual da purificação, de maneira tal que teria enchido os olhos de Davi e Salomão. Era assim que se fazia antigamente, nos dias de Davi e de Asaf, quando havia dirigentes de coros para conduzir o povo nos cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Na época de Zorobabel e Neemias, todo Israel contribuía com quantias diárias para os cantores e os guardas. Também separavam o que era destinado aos levitas e os levitas faziam o mesmo para os descendentes de Arão.